Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês uma importante decisão do STF a respeito da constitucionalidade do artigo 40 da LEF, que versa sobre a prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Vamos primeiro definir aqui a descrição do julgado. Trata-se do recurso extraordinário 636.562 de Santa Catarina. Recurso com repercussão geral que veio a gerar a tese vinculatória do STF de número 390. Então, RE 636562 de Santa Catarina. Na descrição desse vídeo, os senhores contarão com maiores informações, referência completa ao julgado e a ementa do acórdão se já tiver disponibilizado. Se não tiver, eu coloco as informações mencionadas aqui no vídeo. Muito que bem. O que tratava aqui a discussão jurídica? No regime das execuções fiscais, regido pela LEF, Lei 6.830 de 80, o artigo 40 prevê a prescrição intercorrente. No CPC de 2015, nós temos a prescrição intercorrente para os processos em geral, sem ser execução fiscal. Só que ainda antes do Código de 2015, Código de Processo Civil de 2015, a LEF previa a prescrição intercorrente exclusivamente para as execuções fiscais. Então, acabou que o CPC se inspirou nesse dispositivo da LEF. O que se questionou perante o STF? A inconstitucionalidade formal desse dispositivo, porque a LEF é uma lei ordinária. E para tratar de questões tributárias, né, a execução fiscal visa, uma das hipóteses, a execução de um crédito tributário, que isso seria, portanto, inconstitucional, porque a Constituição exige, no artigo 146, inciso 3º, a linha B, a Constituição Federal exige lei complementar para tratar sobre questões tributárias. A grande questão é definir, portanto, se a disposição do artigo 40 da LEF, prescrição intercorrente, é de natureza processual ou de natureza tributária. E já adiantando, a conclusão do STF foi pela constitucionalidade, foi pela consagração de que a prescrição intercorrente do artigo 40 da LEF é uma norma de direito processual. E se o 146, inciso 3º, a linha B, exige lei complementar para trato de matérias tributárias, o artigo 22, inciso 1º da Constituição, prevê que é de competência privativa da União e não exige lei complementar para tratar de direito processual. Sendo o artigo 40, prescrição intercorrente de natureza processual, não há nenhuma inconstitucionalidade. A conclusão foi no sentido de que é constitucional, por não afrontar a exigência de lei complementar para tratar da matéria, artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, o artigo 40 da LEF, Lei Ordinária Nacional, quanto à prescrição intercorrente tributária. Essa conclusão é que chegou o STF. Mas vamos trabalhar um pouco mais. A prescrição intercorrente foi pensada no sentido da segurança jurídica, com a finalidade de evitar a eternização dos conflitos. É um instrumento nitidamente preocupado com a funcionalidade, a racionalidade, a eficiência e a economicidade para o serviço público de prestar justiça para o Estado. Processos que fiquem demonstrados, especificamente no artigo 40 da LEF, a pouca probabilidade de satisfação do crédito tributário, porque o devedor não tem bens disponíveis, ou não se localizam bem disponíveis do executado. Para que deixar aquela execução, e são centenas de milhares, quiçá milhões, de execuções fiscais pendentes de julgamento a nível nacional, vamos dar foco naquela em que é possível
se alcançar bens do executado. Não sendo possível, tem lá um regramento, naturalmente, pouco parecido com o do CPC. Temos primeiro a suspensão para o credor, no caso, o ente público, buscar bens do executado, a suspensão de 1 ano. Após a suspensão de 1 ano, passa a contar a prescrição. Sendo um crédito de natureza tributária, a prescrição será de 5 anos. Não sendo de natureza tributária, é possível que a Fazenda Pública execute crédito não tributário, como uma multa, por exemplo. Aí vai ter que ver na lei de regência própria qual é o prazo da prescrição. Mas, sendo um crédito tributário, a prescrição é de 5 anos. Então vai suspender por 1 ano, vai esperar mais 5 anos, qual é o prazo da prescrição. Então 5 mais 1, após 6 anos da decisão judicial, vai ser consumada a prescrição intercorrente. Não a prescrição do crédito tributário, que é a prescrição inicial, vamos assim dizer, né? É a prescrição antes da propositura da petição inicial, da distribuição da ação. Essa prescrição do crédito tributário está prevista no artigo 174 do CTN, essa que prevê o prazo de 5 anos. E aí segue a previsão do 146, inciso 3º, a linha B da Constituição, que exige lei complementar. Os senhores sabem que o CTN foi recebido com status de lei complementar. Então não se pode confundir prescrição do crédito tributário, que tem natureza de direito material, previsto no artigo 174 do CTN, o prazo de 5 anos, e observando a exigência de lei complementar, não se pode confundir essa prescrição tributária, prescrição ordinária, com a prescrição intercorrente, que tem evidente natureza processual, está previsto no artigo 40 da LEP, e incide para os casos nos quais se demonstre a insubsistência de satisfação daquele crédito, porque o processo está paralisado tem bastante tempo, sem que se localize bens do executado para fins de satisfação do crédito tributário. Então, num juízo de proporcionalidade, o legislador achou por bem evitar que esses processos, que são muitos, empoeirassem na prateleira do judiciário, vamos assim dizer. Ok? Então, essas considerações dessa importante decisão, uma decisão recente, de fevereiro de 2023, que afirmou a constitucionalidade do artigo 40. Eu lhes disse que tinha repercussão geral e tem uma tese, do tema, eu não sei se eu cheguei a falar, é o tema 390 das súmulas de repercussão geral do STF. Nesse sentido, é constitucional o artigo 40 da LEF, porque é uma lei de natureza, é um dispositivo de natureza processual, não incide, portanto, a exigência de lei complementar do artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Ok? Então, meus amigos, eram essas as observações a se fazer nesse momento. Fiquem todos os senhores com Deus e até uma próxima, em breve.